Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu estava gravando um vídeo falando um pouco sobre um dos melhores momentos da Marvel, um dos melhores períodos da Marvel, que foi mais ou menos o início dos anos 2000, né? Mais ou menos ali, eu diria que até a partir de 1998, talvez, quando surge aquele selo Dark Knight, o selo Max, né? Ali já começa e a coisa vai escalando de tal forma que quando você chega em Dinastia M, quando você chega em Invasão Secreta, você tem um momento extraordinário da Marvel. Mas aí eu resolvi falar um pouquinho mais a respeito de cada um desses títulos muito emblemáticos que pode chamar a sua atenção. E um deles é um daqueles títulos que está naquela coleçãozinha que está disponível em qualquer sebo, em qualquer livraria vagabunda, você vai encontrar aquela coleção oficial de graphic novels da Marvel. Eu já falei isso em diversos vídeos. É uma das melhores coleções para quem quer começar a ler quadrinhos de super-heróis, logicamente, e da Marvel, porque é uma coleção muito bem produzida, mas muito bem produzida mesmo, tá? Editorialmente é uma coleção muito caprichosa. E um dos títulos que está nessa coleção, por exemplo, que é uma coleção que perfaz um caminho longo da Marvel, vai lá dos anos 60 até 2010, 2015, por aí, vai bem longe mesmo, tá? E dentro, o material dentro, além de serem histórias, realmente as histórias mais legais da Marvel, alguns títulos eu gosto menos, outros eu gosto mais, tá, gente? Eu nunca tive essa coleção completa, nunca tive porque tem títulos que realmente eu não gosto. Mas com certeza tem muitos títulos muito bons. E se aqui o nosso canal, né, dá mastigadinho para você o que realmente vale a pena. E um desses títulos que vale demais a pena é esse aqui, Guerra Secreta. Guerra Secreta do Brian Michael Bendis, com arte do Gabriele Delotto. Gabriele Delotto, que faz aquela arte pintada, né? Que eu gosto e não gosto. Gosto e não gosto, tá? Por que eu gosto? Porque realmente é uma arte muito caprichosa, muito bem feita, tem uma plasticidade muito boa, ele é um ótimo artista, ele tem expressões fisionômicas legais, tal, uma dinâmica, um movimento muito bom, porém, o Gabriel Delotto tem uma tendência a pintar tudo da mesma cor e deixar os personagens muito indistintos. É difícil, às vezes, numa cena de batalha, você reconhecer os personagens. Tá vendo que tem ali uma luta tremenda, muito, ele faz aquela splash page, né, aquela página dupla e tal, então fica aquela coisa bem dinâmica, mas se você tentar identificar os personagens, fica difícil. Você só vai conseguir identificar aqueles que têm, né, símbolos muito fortes, o escudo do Capitão América, as garras do Wolverine. Aí você vai. Os outros já ficam tudo meio que na sombra, tá? E às vezes ele usa também de tonalidades esmaecidas e tonalidades mais intensas numa mesma página, o que torna a página mais confusa, tá? Então, a arte aqui é bonita? É, mas com restrições. Além do que, a história também de Guerra Secreta, que daqui a pouquinho vou fazer uma sinopse aqui sem revelar muita coisa, ela é uma história bem confusa, ela se passa em tempos diferentes, então não é fácil, você tem que estar muito ligado para estar prestando atenção, peraí, que momento isso está acontecendo, tal, porque há um vai e vem no tempo, em guerras. É o estilo Brian Michael Bendis, né, gente? Brian Michael Bendis, desde que entrou para os quadrinhos, não faz narrativa para crianças e adolescentes. Não, de forma nenhuma. O selo Max, o selo Dark Knight, que surgiu lá no finalzinho dos anos 90, deu essa liberdade aos autores. Não, escrevam histórias de super-heróis para adultos. E não é só na maneira do personagem do ser, não. É principalmente na forma de contar a história, né? Quando você tem mais idade, você tem uma bagagem cultural maior, você é capaz de entender uma história mais confusa, mais complexa, com idas e vindas, com personagens, né? E sem dar muita informação, né? Porque fica mais fácil você começar a datar, né? Agora é tal dia, tal hora, agora é tal dia, tal hora, tal. Se você vai datando, fica mais fácil a pessoa saber onde é que ela está. Agora, se você não faz isso, a pessoa tem que estar muito ligada para entender. Não, peraí, essa sequência aqui vem depois daquela sequência anterior. Ele intercalou uma sequência cronologicamente diferente, tá? E isso aqui
é muito intenso em Guerra Secreta. O que é Guerra Secreta para vocês se posicionarem um pouquinho? Guerra Secreta é um momento maravilhoso que o Brian Michael Bendis parou e pensou no seguinte: como é que tanto personagem, tanto vilãozinho vagabundo, mequetrefe da Marvel, né? Sei lá, o Camaleão, não, o Escorpião, o Ceifador, e esses todos aí que usam uns equipamentos sensacionais, de onde eles tiram dinheiro para essas coisas? E outra coisa, de onde eles tiram a genialidade para criar esses equipamentos maravilhosos que eles usam, né? Isso foi uma ideia absoluta, uma sacada genial do Brian Michael Bendis. Ele falou, peraí, quanto vilãozinho tem o Demolidor, o Homem-Aranha, que tem sempre aqueles vilãozinhos meio mequetrefe, né? O Homem-Aranha e o Demolidor tinham muito heróizinho, tinham, como é que é? O Saltador, tinha uns personagens, ou aquele, como é que é? O Shocker, e outros mais, né? Personagenzinhos inimigos do Homem-Aranha e do Demolidor, que surgiam do nada, ninguém tinha muita preocupação com dar uma certa lógica, uma certa coerência ao personagem e explicar de onde vem a ciência que eles usam, de onde vem o dinheiro para adquirir essa ciência. Porque o cara até pode ser um gênio, né? Vamos criar gênio. Então tá cheio de vilão que é gênio. Tá, tudo bem. Alguns nem isso tem, tá? Alguns vilões dessa fase, anos 60, anos 70, nem genialidade. Do nada eles tinham um traje incrível, sensacional e ficavam enchendo o saco lá do Homem-Aranha ou do Demolidor ou sei lá de quem naquela época. Aí o Brian Michael, não, peraí, de onde é que vem isso, né? A genialidade deles e o dinheiro, principalmente o dinheiro para produzir tudo isso. Então, com essa pegada sensacional, ele vai e coloca isso na mão do Nick Fury. O Nick Fury percebe isso em determinado momento. Peraí, como é que é a história do follow the money, né? Follow the money. Siga o dinheiro. Vamos pegar esses bandidinhos vagabundos que ficam enchendo o saco. Onde eles estão conseguindo esse dinheiro? E aí a história se constrói em cima disso, né? Aquele trabalho de espionagem, que é a força do Nick Fury, né? O Nick Fury dos anos 60 para cá. Ele deixa de ser um combatente de guerra, né? Ele passa a ser um espião, o grande espião. Aliás, ideia que evoluiria mais ainda no futuro, tá? Do Nick Fury ser o primeiro, a primeira barreira, né? O primeiro a enfrentar a maldade, né? Se a gente costuma falar que a última linha de defesa, né? A gente costuma usar esse termo, né? Os Vingadores são a última linha de defesa. Quando a coisa já está, os Vingadores vão lá, já está num ponto muito legal. Agora, só que existe a primeira linha de defesa. Quem é a primeira linha de defesa? É o Nick Fury, é a SHIELD e basicamente o Nick Fury, né? Que trabalham o quê? Proativamente, antes que a coisa aconteça, tentando impedir que aconteça, que é uma ideia que evolui muito com o Brian Michael Bendis, através do Tony Stark, que se torna o grande visionário, né? O cara que quer impedir que as coisas aconteçam, e que já vinha sendo feita pelo Nick Fury, que depois seria abordado em Pecado Original, que é uma série também muito boa, apesar de ser uma série bem mais nova, já 2000, acho que é 2014. Mas, enfim, Pecado Original também aborda essa ideia. E aí o Nick Fury começa a fazer as investigações dele, começa a perceber que por baixo dos panos tem a Latvéria, tem a terra do Doutor Destino, né? Aí a coisa meio que se amarra muito bem, né? A gente sabe que Destino, além de ser um gênio, sempre foi um gênio, é riquíssimo, tem muito dinheiro. É o dono de um país, praticamente, é um ditador medonho e que dispõe da riqueza de um país inteiro. Então a coisa meio. Aí vem as decisões, a parte política, né, o envolvimento político do governo americano com essa situação e as decisões do Nick Fury. O que eu vou fazer numa situação como essa? Porque, de certa forma, o Nick Fury denota que ele já passou por situações como essa anteriormente e que o governo americano não quis agir, deixando que a coisa escalasse. E a escalada que o Nick Fury teme nesse momento é a reunião desses heróis, desses vilõezinhos mequetrefe, que de repente, individualmente, representam muito pouco perigo, mas em conjunto se tornariam um exército perigosíssimo e muito ameaçador. E aí ele forma uma equipe de assalto, uma equipe que vai agir por baixo dos panos, que tem que ser uma equipe muito poderosa, com poder à disposição, mas que não chame atenção.
Então ele reúne uma equipe, se eu não me engano, são oito personagens, não sei se eu vou lembrar todos eles agora aqui, mas eu vou tentar, que podem agir de uma forma discreta, de uma forma... São pessoas que podem agir de uma forma que ninguém perceba que são eles, porque eles vão invadir o país estrangeiro, quer dizer, vão, né, agora se fala tanto nisso, né, vão contra a soberania nacional e vão tentar impedir que esses vilões continuem sendo produzidos, né, e mantidos, inclusive por um cientista que é o Consertador, acho que é o Consertador, que mantém todos eles funcionando e agindo, né, de maneira errada, né? Vamos lá. E aí o Nick Fury, então, reúne esse grupo aí que começa... Eu não sei se ele começa com quem ele começa, mas, enfim, ele vai juntar o Capitão América, que é um cara que, né, independente da fantasia, é o Capitão América independente da fantasia. Luke Cage, que nem usa mais fantasia, né? Todo mundo sabe disso. O Homem-Aranha, que também o poder dele independe daquele uniforme vermelho e azul. Quem mais que ele reúne? Wolverine, que também independe daquela roupinha amarelinha dele, feia lá, nada a ver. Quem mais? A Viúva Negra, né? Ninguém mais discreta do que a Viúva Negra. A Viúva Negra, uma personagem que o Brian Michael Bendis cria para essa história, que é a Tremor, que é agora eu não vou lembrar o nome da Daisy Johnson. A Daisy Johnson, que o Brian cria para essa história aqui, e é fundamental na solução da história. E tem mais alguém, agora não... Bom, enfim, são os 8 personagens mais ou menos, que... o Demolidor, lógico, estou esquecendo do meu personagem favorito aí na história. O Demolidor, que também é um personagem que depende daquela roupinha de demônio, né? O Homem de Ferro, o Tony Stark, poderia até trabalhar numa situação dessa, mas seria sempre Tony Stark, né? Ele não consegue ser low profile. Esses personagens que eu enumerei aqui, esses 8 mais ou menos, são totalmente low profile. São personagens que conseguem entrar de uma maneira subreptícia, discreta, num país, fazer o que tem que ser feito e ficar a mula. E é isso que acontece aí. Só que, logicamente, eu não contei nem um décimo da história aqui. Tudo acontece a partir daí, né? E a surpresa é grande, porque é aquela história, né? Nick Fury é sempre Nick Fury, e ele é surpreendente, né? E os métodos dele, às vezes, não são o que os politicamente corretos concordam, né? Ele é um cara que tem um objetivo, tem uma meta, e ele vai atingir aquela meta, aquele objetivo, doa em quem doer. E é exatamente o que o Brian Michael Bendis faz aqui em Guerra Secreta. É uma história realmente muito legal, muito bacana, que você tem que ler com muita atenção, com muito cuidado, por 2 motivos. Primeiro motivo, a narrativa do Brian Michael Bendis é tipo, se vira. Presta atenção para você entender em que momento da história você está, em que momento do tempo você está. Você está antes, está depois, está no meio e tal. Nada. E a segunda coisa é a arte do Gabriel Delotto, que é uma arte até interessante, até bonita, mas que não contribui para você entender a história, não, tá? Não contribui. Fica um pouco turva. Não sei até se de uma forma intencional, talvez seja intencional, mas, na minha opinião, não muito agradável. Eu acho que a dificuldade da narrativa tinha que ficar só por conta da narrativa, que vai mantendo alguns mistérios para só se revelarem no final, né? O grande segredo dessa narrativa mais truncada é você guardar o mistério, você segurar mistério para levar o leitor até o final. Esse é o grande segredo de uma narrativa assim. As imagens não deveriam contribuir para isso, não. Deveriam até dizer para você, ó, tá aqui, você tá entendendo? Tal, simplificava a coisa. Então, gente, é um volume que vale super a pena, e você encontra isso aí às vezes por R$20, gente. Eu já vi isso aqui por R$19,90 em livraria aí, em bom estado, em muito bom estado, às vezes até lacrado. Já encontrei volumes dessa coleção lacrados em sebos por R$19,90. Tá bom, gente? Fica aqui mais essa dica do canal Coisas de Colecionador, Guerra Secreta, do Brian Michael Bendis, que é absolutamente sensacional. Até a próxima.